Você gosta de costurar roupas infantis, mas não consegue ainda desenvolver as modelagens? Então esse vídeo é para você! Olá, eu sou Lucielda Silva, sou professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. Bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal Universo da Costura Cursos. E nesse vídeo eu vou ensinar passo a passo a modelagem de um molde base infantil, um molde base de blusa. Vou ensinar no tamanho de 6 anos, né, pela tabela de medidas, mas vou disponibilizar também a tabela de 2 a 8 anos para você poder praticar fazendo aí todos os seus moldes base. Então, se você quer aprender a modelar essa base, né, se você quer dar esse primeiro passo rumo ao seu aprendizado aí na modelagem infantil, vem comigo, vamos acompanhar o vídeo. Bem, pessoal, e aqui vamos ao nosso vídeo de hoje, né, que é a modelagem da base de blusa infantil. Eu tô aqui com a tabela, a mesma tabela que eu disponibilizei aí para vocês, é só você baixar e imprimir. E eu vou fazer aqui no tamanho 6 anos, mas vocês podem fazer com qualquer tamanho desses, do 2 até o 8 anos. Aqui eu vou fazer com o de 6 anos. Vou começar aqui com a modelagem da parte frente. Então, eu começo fazendo uma linha, ó, eu faço uma linha aqui um pouco afastada da borda do papel, porque nessa borda aqui eu vou fazendo algumas marcações para que vocês entendam melhor. Então, aqui eu faço uma linha, essa linha eu faço aleatória mesmo, não tem um comprimento certo. E nessa linha eu vou começar a colocar as marcações. Aqui no início eu vou marcar o ombro, ou eu vou chamar isso aqui de ombro, a primeira linha que eu vou fazer. A segunda eu vou usar a medida de altura da cava. A altura da cava aqui do 6 anos são 14 centímetros. Então, eu venho aqui e faço essa marcação e vou chamar de linha da cava. A próxima linha que eu vou fazer vai ser de altura da cintura, tá? Aqui também na tabela, ó, 29 centímetros. 29 a partir dessa linha de ombro. Então, eu coloco aqui a minha fita e faço essa marcação de 29 centímetros. Essa linha é a da cintura. E vou fazer agora a última marcação, que é do quadril. A do quadril eu não marco aqui de cima, não posso marcar aqui de cima, é da cintura para baixo. E aqui, ó, a altura do quadril do 6 anos é 13 centímetros. Então, eu venho aqui a partir da linha de cintura e faço a marcação dos 13 centímetros e coloco aqui quadril. Feito isso, agora eu vou esquadrar todas essas linhas aqui, ó, para lateral. Quando a gente fala em esquadrar, significa que você vai pegar aí um esquadro e vai posicionando aqui nessa linha do meio e fazendo as linhas nesse outro lado aqui, nessa outra ponta do esquadro. Então, eu encaixo aqui certinho e esquadro a minha linha do ombro. Encaixo aqui certinho na próxima linha, que é a da cava. Sempre tem que observar aqui, ó, se tá tudo bem certinho, né? Para não ficar nada torto aí no seu molde. Encaixou certinho, vamos esquadrar a linha da cava. Próxima linha é a da cintura. Fazemos o mesmo processo, ó. Encostou aqui certinho, esquadra também essa linha. E por último, vamos fazer isso com a linha do quadril, ó. Apoio aqui no restantezinho da linha e esquadro também essa linha do quadril. Feito isso, agora eu vou começar a marcar as larguras. Aqui foram as alturas e agora eu marco as larguras aqui da frente da blusa. A primeira marcação que eu vou colocar aqui é na linha do ombro e vou usar
a largura das costas. Ó, largura das costas aqui dos 6 anos é 29 centímetros. Só que a marcação que eu faço aqui é só de metade dessa medida. Então, eu posso vir aqui na fita, ó, encontro aqui os 29, dobro a minha fita aqui ao meio, para não precisar estar fazendo o cálculo. Dobrei aqui a fita ao meio, eu venho e coloco a medida aqui na linha do ombro. Metade da medida das costas. Na linha da cava, eu vou fazer isso mesmo, só que com a medida do busto. Largura do busto aqui, ó. Largura do busto dos 6 anos é 61 centímetros. Então, eu venho aqui. Nesse caso do busto, não é só metade. Nesse caso aqui, é 1/4. Então, eu preciso fazer isso aqui, ó. Encontro os 61 centímetros aqui na fita. Ó, encontro aqui, já tá dobrada a minha fita, eu dobro novamente. Porque assim eu vou encontrar uma 1/4 parte. Fiz isso aqui, vamos marcar aqui na nossa linha de cava. Acabamos de marcar uma 1/4 parte do busto. Vamos repetir o processo aqui para a cintura. A cintura dos 6 anos, a largura da cintura é 56 centímetros. Então, eu faço a mesma coisa. 56, dobro ao meio, dobro novamente. 1/4 parte da cintura. E eu jogo essa 1/4 parte. Deixa eu virar aqui a fita. Jogo essa 1/4 parte aqui na linha de cintura. Vamos repetir esse processo na última linha, só que agora com a medida de largura do quadril. Largura do quadril aqui dos 6 anos é 65 centímetros. Então, eu venho aqui, 65. Dobrei ao meio. Se não quiser ficar dobrando assim a fita toda, ou porque às vezes embola um pouco, posso dobrar aqui ao meio. Aí eu pego só uma parte aqui, ó, e dobro novamente. Então, fica mais fácil para manusear aqui. Fiz isso, vou vir aqui na linha do quadril e vou colocar essa marcação. Então, eu tenho aqui as marcações de largura. Tá faltando aqui colocar agora as larguras do decote. Largura e altura, né? Então, aqui, ó, dessa pontinha aqui, da linha do ombro, eu vou começar colocando a largura do decote. Largura do decote aqui dos 6 anos é 5,6. Então, eu venho aqui, ó, 5. Significa que é 5 centímetros e 6 milímetros. Então, até esse tracinho aqui do meio, eu teria 5,5. É só colocar mais um tracinho. Às vezes, quando é medida de adulto, a gente até despreza essa medidazinha arredonda, às vezes. Mas como aqui são bases infantis e são muito pequenas, eu gosto de seguir certinho. Então, aqui, acabei de colocar a largura do decote, agora eu vou colocar a altura desse decote. A altura do decote aqui dos 6 anos é 5 centímetros. Então, eu venho aqui, ó, e faço essa marcação. Já vou pegar aqui a minha régua de curva para posicionar aqui, ó, e fazer a marcação do decote. Fazer uma linha curva aqui, formando esse decote. Próximo passo agora é aqui, nessa linha que eu marquei de largura das costas. E aqui, vamos fazer a queda do ombro, né? O ombro, ele não é reto, ele tem uma inclinação. Essa inclinação aqui é padrão, 2,5 centímetros. Então, eu venho aqui, ó, encaixo até com a fita mesmo, tá? Porque é importante ficar certinho, não é para ficar torto. Então, você pode fazer com um esquadro ou até com a fita mesmo, se a ponta da fita aqui estiver certinha, dá para marcar, 2,5 centímetros. Feito isso, eu já posso vir aqui com a minha régua, posicionar no início do decote e no finzinho aqui da marcação e fazer a linha do ombro. Pronto aqui a linha do ombro, agora vamos marcar
1 centímetro desse ponto para dentro, que isso aqui vai servir para fazer a marcação aqui da curvinha da cava, tá? Então, é assim, ó, entra 1 centímetro, esse centímetro vamos esquadrar aqui até chegar, esquadrar até onde? Até chegar a linha da cava. Então, venho aqui, posiciono certinho o meu esquadro na linha da cava e lá no pontinho do 1 centímetro que eu marquei. Passo aqui uma reta e essa linha vai me servir como um guia para fazer a curva. Para fazer a marcação aqui do ponto exato que deve encostar a curva, é da seguinte forma. Pega essa linha aqui que acabou de esquadrar, mede, para ver quanto que ela tem, tá? No caso aqui tem 12 centímetros. Vamos precisar dividir por 3, tá? Aqui começa a aparecer um cálculozinho que esse não tem como ter ali na tabela e a gente vai fazendo de acordo com cada tamanho. Então, aqui, ó, mediu, verificou que comprimento que tem essa linha, vamos dividir ele em 3 partes. Aqui deu 12. 12 dividido por 3 dá 4. Vamos colocar 2 partes dessa aqui do ombro para baixo. Então, se deu 4 e precisamos colocar 2 vezes, vai dar 8. Então, vem aqui, ó, do ombro para baixo e no 8 marcamos aqui o ponto. Significa que esse é o ponto exato que vai encostar a curva aqui da cava. Vamos pegar aqui a régua curva. Vou virando aqui, ó, para fazer uma curvinha. Encaixando bem aqui nas 2 partes. E trago até esse ponto. Desse ponto aqui, eu vou posicionar de novo a minha régua para subir até o final do ombro. E assim eu tenho a curva aqui da minha cava frente. Feito isso, eu vou pegar aqui a régua reta, vou unir os 2 pontos aqui entre o final da cava e a cintura. E aqui eu vou unir a cintura com o quadril, posicionando aqui a régua curva, ó, para ficar uma certa curvinha aqui para a cintura, tá? Fica pouco assim a curva, porque base infantil não tem, né? O corpinho da criança não tem as mesmas formas de adulto. Então, com isso aqui, a gente finalizou a parte frente. A nossa frente aqui, 6 anos. Para os outros tamanhos, gente, essa medida padrão que eu dei aqui de 2 centímetros, 2,5 centímetros de queda do ombro e essa formulazinha de dividir aqui é a mesma coisa, tá? Vocês vão fazer do mesmo jeito. Pronta aqui a parte frente, agora vamos para a parte costa. Parte costa, começo da mesma forma, fazendo aqui uma linha. Eu já posso até aproveitar aqui, ó, essas linhas para ficar mais rápido. Então, eu já posso prolongar aqui essas linhas e aproveitar para fazer a parte costa. Vou começar aqui colocando a linha do centro costa. Essa linha aqui eu vou fazer com o esquadro, só para garantir que ela vai ficar certinha, porque aqui eu já segui as que estavam. Então, é importante que ela fique certinha aqui em esquadro. Posiciono aqui certinho. E traço aqui a linha. Nessa linha aqui, os nomes são os mesmos. Ó. Aqui também é linha do ombro, costa. Aqui, cava, mesma coisa. Cintura. E aqui, quadril, tá? Então, vou começar agora colocando também as larguras, tá? Vou começar colocando aqui logo a largura do decote.
largura aqui do decote, que foi 5,6, 5,5, mais um tracinho para formar o 0,6. Largura do decote. Aí aqui na parte costa, a gente não coloca a altura, tá? Para baixo aqui, como foi colocado na frente. A queda aqui do ombro é para cima, essa parte aqui vai subir. Então, essa parte também é padrão, é a mesma quantidade que desceu aqui, que foi 2,5 centímetros. A gente vem aqui na marcação e sobe, ó. E sobe aqui 2,5 centímetros. E com a régua curva, posicionamos aqui, ó. E já faz o decote costa. Então, veja que aqui, né, é diferente. A forma que aqui marcou descendo, né? Aqui não, aqui subiu a queda de ombro. Feito essa marcação, vamos colocar a largura das costas. Mesma coisa que eu fiz aqui. A largura das costas aqui tinha sido 29 centímetros. E eu dividi ela ao meio. E eu vou fazer a mesma coisa aqui na parte costa, ó. Coloco a mesma medida. Posiciono aqui na linha do centro costa e marco aqui na lateral. Agora, a queda de ombro aqui das costas, né, na frente foi 2,5 centímetros. Agora, e aqui eu vou marcar a queda de ombro da parte costas. Aqui na frente foi 2,5 centímetros, mas nas costas descemos somente 1 centímetro a partir dessa linha do ombro. Desceu aqui 1 centímetro, eu já posso vir aqui com a régua e fazer aqui a minha linha formando o ombro, tá? Outra diferença também é que aqui, para a curva da frente, entrou 1 centímetro. Aqui entramos 1 centímetro. Na parte costa, entra só meio centímetro. E desse meio que entramos, o processo é o mesmo. Esquadrar uma linha até a altura da cava. Pegando lá no pontinho do meio centímetro e encaixando bem o esquadro aqui embaixo. A marcação do ponto aqui de encontro da curva é da mesma forma. Vamos medir aqui. Aqui deu 13 centímetros, ponto 2. Nesse caso aqui, posso desprezar esses 2 centímetros e ficar só com o 13. Não vai, 2 milímetros aqui não vai fazer diferença. Até porque tô fazendo com esse lápis grosso, às vezes até a própria linha dá alguma diferença aí de milímetros, tá? Então, eu vou ficar aqui só com o 13. Pego aqui o 13 centímetros e divido em 3 partes. Ou posso fazer aqui, dobrando a minha fita e dividindo, ou posso mesmo fazer o cálculo. Nesse caso, eu vou preferir fazer aqui o cálculo, que vai ser mais rápido. Então, aqui, ó, vou fazer o cálculo mesmo. Vai ficar 13 dividido. Então, aqui, já vou fazer o cálculo. 13 dividido por 3, deu 4,3. E eu preciso colocar 2 partes desse 4,3. Então, eu vou pegar aqui o 4,3 vezes 2. 8,6, né? Deu 8,6 e mais uns 6 aqui na frente. Mas eu posso colocar aqui só o 8,6. Então, aqui, ó, do ombro, da linha do ombro para baixo, eu venho aqui e marco o 8,5, né? Que é o meio centímetro, 0,6
com um tracinho a mais. Então, aqui eu já tenho o meu ponto do encontro da curva. Venho aqui com a minha régua. Então, aqui eu já tenho o ponto de encontro da curva. Antes de fazer aqui o traçado da cava, preciso colocar a largura aqui, a quarta parte do busto. Eu posso vir aqui na frente, ó, e medir. Ficou 15 centímetros e meio. Então, eu venho aqui e já coloco essa medida. E aproveitando, eu já vou fazer o mesmo aqui com a cintura. 14. E já vou fazer o mesmo aqui para o quadril. 16, acho que 16,2. Agora sim, depois dessa marcação, posso vir aqui com a régua e fazer a curvinha, ó. Da cava. E aqui faço o complemento da linha para o ombro. Feita aqui a marcação de cava, vamos completar aqui. Feita aqui a marcação da cava, vamos trazer aqui essa linha para a cintura. E aqui, com um pouquinho de curva, vamos juntar esses pontos de cintura com quadril. Dessa forma, eu tenho aqui as costas, né, a base costa, 6 anos. Agora, vamos para a modelagem da manga. Para a modelagem da manga, vamos precisar medir aqui, ó, a cava frente e cava costa. Então, eu venho aqui com a fita assim em pé. E venho contornando aqui a cava frente aqui deu 12 centímetros e meio. E complemento aqui, né? Continuo a partir desse 12,5, medindo a cava costa. Então, vou contornando aqui e deu 26 centímetros. Cava frente com cava costa deu 26 centímetros, tá? Então, bem, gente, e aqui continuando, vamos para a modelagem da manga. Para a modelagem da manga, eu começo aqui, ó, dobrando o papel. Faço assim uma dobra no papel e aqui nessa dobra eu vou começar colocando o comprimento total aqui da manga, tá? O comprimento aqui total da manga dos 6 anos é 40 centímetros. Então, eu venho aqui e já faço essa marcação. Faço um ponto aqui inicial e venho marcar os 40 centímetros, certo? Feito essa marcação aqui do comprimento, agora nós vamos precisar fazer alguns cálculos, tá? Para fazer as outras marcações aqui. Então, é assim, gente, aparentemente parece complicado fazer essa manga. Só que se você olhar direitinho, rever o vídeo e for treinar realmente fazer, depois você vai ver que não é difícil. E qual é a vantagem? Fica realmente uma modelagem muito boa, fica uma curvatura certinha da cabeça aqui da manga. Então, vale a pena aí se esforçar um pouquinho, rever o vídeo e aprender, certo? Vou explicar aqui bem direitinho como é o cálculo. E esse cálculo, essa mesma fórmula, vocês podem aplicar para qualquer tamanho aqui da tabela, tá certo? Então, a primeira medida aqui, ó, que nós vamos colocar, nós vamos utilizar a altura da cava, tá? A altura da cava aqui dos 6 anos foi 14 centímetros. Então, esse cálculo vai ficar assim, ó. Temos que pegar aqui a altura da cava e dividir em 3 partes. Então, aqui ficou 14 dividido por 3, deu 4,6. E nós vamos utilizar 2 vezes essa medida. Então, ficou 4,6 vezes 2. O resultado foi 9,3. Se você quiser, você pode vir aqui e pegar só esse resultado, tá?
desse cálculo e já colocar aqui para fazer a manga. Vai ficar uma manga mais justa. Se você quiser um pouquinho mais solta, você vai tirar, subtrair dessa medida de 1 a 2 centímetros. É assim que diz lá na fórmula. Então, aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou tirar 1,3 para eu ficar com uma medida aqui, ó, bem certinha, né? Uma medidazinha fechada. Então, vai ficar 8 centímetros. 9,3 menos 1,3 vai ser igual a 8. Porque se lá na fórmula diz que eu posso tirar de 1 até 2 centímetros, tirar 1,3 tá perfeitamente normal, certo? Então, é essa formulazinha que vocês vão aplicar para qualquer medida aqui, né? Vocês vão aplicar a fórmula, mas os resultados vai ser diferente porque vocês vão usar outras medidas aqui da tabela. Só vai ser igual se você for fazer também dos 6 anos, como eu estou fazendo aqui, ok? Então, a medida aqui vai ficar esse 8 centímetros aqui final. Venho aqui e já faço a marcação. Desse ponto inicial, eu marco aqui os 8 centímetros. Feita essa marcação, vou esquadrar uma linha. Preciso colocar aqui certinho o esquadro, ó, na dobra do papel e esquadrar uma linha. Essa linha, ela não tem ainda uma distância certinha, não. É aleatória mesmo. Faço só a marcação. E o segundo cálculo que nós vamos fazer, que é para a linha que eu vou traçar aqui. Ó, a gente traça uma linha formando um retângulo, tá? Antes de fazer as curvas. Essa linha reta que a gente vai traçar e colocar algumas marcações, vai servir como um guia para depois a gente traçar a curva aqui da cabeça da manga bem certinha. Então, para fazer essa linha, essa medida dela, nós vamos utilizar aquela medida que eu tirei aqui na frente. Lembra que eu medi a cava frente mais a cava costa e deu 26? Então, é essa medida que a gente vai utilizar. O cálculo vai ficar assim, ó, 26 dividido por 2, tá? Deu 13 centímetros. Desses 13 centímetros, tira meio, tá? Então, aqui dos 13, tirei meio centímetro, vou utilizar isso aqui, ó, 12 centímetros e meio, tá? Divide por 2 e do resultado você tira meio. Então, 12 centímetros e meio, eu venho aqui com a minha régua e vou colocar essa medida de 12,5, inclinando até encostar nessa linha que eu acabei de esquadrar, ó. Então, aqui do iniciozinho da linha até encostar aqui no 12 centímetros e meio. Encostou aqui, eu já posso vir. Deixa eu só colocar a régua aqui nessa outra posição, que vai ficar melhor para eu marcar. Ó, 12,5, fica aqui bem certinho. E vou encostar aqui no iniciozinho da marcação. Então, vai ficar aqui, ó, 12,5. E eu traço uma linha formando esse triângulo, né? Agora, nessa linha inclinada que eu acabei de marcar, eu vou precisar fazer outros pontos de marcação, tá? Que esses pontos também vai servir como um guia para fazermos a curva da cabeça da manga. Então, aqui é da seguinte forma. Primeiro precisamos fazer a marcação do meio. Se aqui deu 12,5, a metade dele vai ser 6,25, tá? Metade. E agora, precisamos marcar metade dessa metade aqui. Então, vou encostar aqui, vou fazer assim, dobrando a fita para ficar mais fácil. E aqui, ó, metade. E a outra metade também. Então, primeiro marquei a metade da linha toda, depois metade da metade e metade da metade. E ainda tem uma terceira marcação, eu vou fazer aqui com a caneta vermelha, que pega toda essa linha e divide em 3 partes. Então, o 12,5, vamos dividir aqui, dobrando aqui a nossa fita, até ficar 3 partes dessa medida.
até ficar assim, ó, 3 partes. Essa terceira parte, vamos marcar aqui, ó, do finalzinho aqui pra cima. Então, temos esse outro ponto, tá? Esses pontinhos, vocês vão entender melhor a hora que eu for desenhando a curva, tá? Mas é assim que a gente marca. Agora, aqui, no primeiro ponto, eu preciso subir aqui, subindo, vou fazer 2 marcações, meio centímetro e mais meio centímetro. Meio e mais meio, tá? E nessa última marcação aqui, no primeiro pontinho aqui, eu vou marcar também meio centímetro. Então, é isso aqui que a gente precisava de marcaçãozinha para agora fazermos a curva. Então, agora, ó, com a régua curva, vamos começar a ligar aqui esses pontos, formando a curva. Primeiro, eu vou ligar esse ponto aqui de fora para formar a curva da parte costas. Então, eu venho aqui, ó, posiciono a régua do início até o primeiro ponto aqui de marcação. E depois, eu venho posicionar até esse pontinho aqui, ó, esse ponto vermelho, que foi a terça parte. Então, eu viro aqui a minha régua e posiciono até encostar nesse ponto. Continua a minha curva. Agora, eu vou virar aqui a régua e vou continuar, ó, achando aqui uma curvinha. Veja que ainda entra aqui um pouquinho, achando aqui a minha curva, que vai pegar nesse ponto e vai finalizar lá no finalzinho da manga. Ó. Então, ficou assim a nossa curva da parte costa, utilizando aqui esse último ponto de marcação e esses outros 2. Agora, eu vou pegar aqui a canetinha da outra cor e vou ligar esses outros pontos para formar a curvinha da parte frente. Venho aqui, ó, faço a mesma coisa do início até esse pontinho aqui vermelho, tá? E agora, vou ligar do pontinho vermelho, passando para esse outro ponto aqui da metade. Virando aqui a minha régua, eu vou usar essa marcação. Aí você começa a entender por que a gente precisa desses pontinhos todos de marcação, né? Para que fique realmente perfeitinho aqui a curva da nossa manga, ó. Já consegui aqui encaixar, tá vendo? Passando pelo ponto e indo até o finalzinho da manga. Ó, dessa forma aqui que vai ficar, certo? Agora, no finalzinho aqui da marcação, eu vou esquadrar uma linha para colocar a metade de medida do punho. Vou esquadrar aqui uma linha e já venho aqui na tabela para ver qual é a medida. O contorno do punho aqui é 13 centímetros para 6 anos. Se é 13 centímetros, então metade vai ficar 6 centímetros e meio, certo? Então, eu venho aqui, faço a marcação dos 6,5 e com a régua reta, eu ligo aqui, fazendo a lateral da manga, certo? Então, com isso, finalizamos aqui a modelagem. Para cortar, a gente vai fazer da seguinte forma. Para cortar, com o papel aqui dobrado, eu venho cortando. E preciso cortar primeiro a linha das costas, ó. Da parte costa. Tá? Você pode até abrir aqui a manga, virar aqui e marcar costas. Tá? E com o papel aqui aberto, eu venho para fazer o corte da parte frente. E aqui é a parte frente. Então, quando a gente vira assim, ó, tá vendo? Tem a quedazinha aqui da manga. Então, ela é apesar de ser um pouquinho trabalhosa, né? Mas é só no início, até você acostumar.
compensa porque fica muito certinho, ó, muito bonitinho aqui a curva, encaixa perfeitamente, tá? Então, vou recortar aqui as outras partes, frente e costa, tá? Porque a nossa manga aqui já tá pronta. Então, aqui, manga, 6 anos, certo? Estamos quase finalizando e se você tá gostando aí do vídeo, da modelagem, não esquece de curtir, de compartilhar, se inscrever no canal se você já não é inscrito, né? Compartilhar para que outras pessoas também tenham acesso a esse conhecimento e também para dar uma força aí para o nosso canal, certo? Isso é muito importante pra gente. Então aqui, depois que recortei a manga, vou finalizar recortando aqui frente e costas do molde. Bem, e aqui tá finalizado o nosso molde, né? Nossa base frente e costa de 6 anos. Aqui com essa base dá para interpretar vários modelinhos de blusa, de vestidinho. Então, gente, ó, a base, ela é assim, o corpinho, né, como se fosse lá o corpinho mesmo da criança. Os outros detalhes de ombros, mas tá, o ombro vai ficar mais estreito, vai ficar mais largo. Isso é de acordo com o modelo. Aqui é para ficar lá certinho e a gente vai mexendo de acordo com cada modelo. Coloca mais folga nessa manga. Enfim, tudo é de acordo com as interpretações. Tá? Então esse foi o nosso passo a passo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de curtir, compartilhar. Deixe um comentário aqui abaixo o que você achou do vídeo, o que você achou dessa modelagem. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.